Amigas, amigos, olá! A cartografia teve um tímido ingresso nos meios de imprensa internacionais mundiais e também aqui no Brasil nos últimos 2 anos. Há pelo menos 2 motivos ligados a isso. O primeiro deles é uma campanha da União Africana na revisão da utilização do planisfério de Mercator na representação mundial. O segundo motivo diz respeito ao IBGE, com o lançamento de 2 mapas, um no ano passado no seu Atlas Escolar, lançamento anual do IBGE, um planisfério também, outro planisfério lançado agora em 2025. Estes mapas causaram alguma confusão nos meios de imprensa que, ou ignorantes ou mal intencionados, não souberam interpretar adequadamente a linguagem cartográfica em toda a sua complexidade. Os mapas, como representação de realidade, veiculam mais do que meramente informações que nós poderíamos imaginar como técnicas, e é justamente isso que nós vamos tentar debater no nosso vídeo de hoje. Como a representação de realidade pode produzir em nós ideias inicialmente estranhas a nós mesmos. Como a representação de realidade, a cartografia faz parte disso, pode direcionar a forma através da qual nós vemos a realidade. Para ilustrar isso, eu colocaria para vocês um trecho de um filme relativamente antigo, um tanto famoso, que foi veiculado aqui no Brasil com o nome A Origem. No enredo desse filme, sem fazer qualquer spoiler, é a sinopse do filme, nós temos uma equipe liderada pelo personagem do Leonardo DiCaprio, que nessa imagem está apresentando junto com o seu colega em um jantar os seus trabalhos para um potencial cliente. E ele faz uma pergunta a esse potencial cliente: qual é o parasita mais poderoso, um vírus, uma bactéria, um verme intestinal? Pergunta retórica. Ele responde dizendo que é uma ideia. Quando uma ideia domina o cérebro, é quase impossível erradicá-la. No enredo do filme, nós temos a equipe do personagem de Leonardo DiCaprio, que tem drogas incríveis que, injetadas em uma pessoa que está dormindo, junto com a própria equipe do personagem do Leonardo DiCaprio, permite a ele entrar no sonho da pessoa. E no sonho da pessoa, a ideia, plantar uma ideia que domina a mente da pessoa. Claro, uma ficção, isso não existe, não há drogas incríveis que permitem que uma pessoa entre no seu sonho. Isso não precisa de drogas, isso pode ser feito cotidianamente pela representação de realidade, e a cartografia também contribui para isso. Para nós entendermos isso mais adequadamente, vamos utilizar de 2 recursos mais importantes. Um é um trecho, ou alguns trechos, algumas passagens, do livro Mitologias de Roland Barthes, semiologista francês, e o outro, um artigo, Mapas, Saber e Poder, de Brian Harley. Vamos começar com Barthes e a sua formação do signo. O que é signo para Barthes? Barthes traduziria signo como união indissolúvel de significante e significado. Nós temos um significante. Aqui nós encontramos uma rosa, um quadro de natureza morta, nós temos um esquema de uma flor. Uma rosa? Acho que eu me enganei. Bom, nós temos significantes. Significantes são veículos que transportam significados. Quais significados poderiam estar dados a partir destes significantes? Significados como botânica, artes, amor, decoração. Eu vou pegar um destes significados, amor, e agora nós vamos averiguar essa cena. Nós temos um jovem de joelhos entregando para uma moça uma rosa. E qual é o significado dessa cena? Qual é o papel da rosa neste processo? A rosa se comporta como um signo, união indissolúvel de significante e significado. Notem que a rosa é o veículo, é o meio que transporta um determinado significado, o amor que o jovem sente pela jovem. Certo, mas nós só chegamos a essa conclusão através de um esforço mental de decomposição do signo. Porque a jovem não está vendo uma rosa que carrega amor, ela não está vendo isto em separado, ela vê tudo junto, ela vê como um signo, união indissolúvel de significante e significado. Claro que esse signo depende de um contexto cultural. Vamos imaginar que essa jovem seja uma Yanomami que nunca teve contato com a maior parte da sociedade brasileira. Ela não sabe da cultura que está dada no restante da sociedade brasileira. Ela tem os códigos para entender essa cena? Não, ela não vai entender essa cena.
O signo depende do contexto cultural no qual ele se inscreve para que ele possa ser entendido de uma pessoa a outra pessoa. Mas eu disse há pouco que isto não era uma rosa. E será que não é uma rosa mesmo? Não é, tanto quanto isto não é um cachimbo, não é? Na famosa gravura, poderíamos dizer, famosa charge de René Magritte, de 1929, isso remete à ideia de representação. Nós recorrentemente tomamos a representação como realidade. No nosso slide anterior não era uma rosa, é um desenho que representa uma rosa, como aqui, é uma gravura que representa um cachimbo. Daí nós termos uma dificuldade muito grande para decompor o signo. Então nós tomamos o signo como realidade de fato, porque nós não fazemos a sua decomposição. Mas isso no chamado signo de primeira ordem. Nós podemos ter um signo de segunda ordem. Notem que todo o sistema semiológico anterior, significante, significado e signo, ficou pequenininho. Pequenininho por quê? Nós temos aqui uma foto. Essa foto já compõe um primeiro sistema semiológico. E acompanhando a minha fala sobre rosas e cachimbos, isto não é um soldado das Forças Armadas dos Estados Unidos, é uma foto que representa um soldado, tá certo? E por que eu entendo que é uma foto que representa um soldado das Forças Armadas Americanas? Porque nós temos uma pessoa com um uniforme militar, porque ao fundo existe uma chamativa bandeira dos Estados Unidos. Então parece ser uma foto representativa de um militar das Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas tudo isso compõe um signo de primeira ordem, que vai se transformar em significante, em veículo de novos significados. Quais significados? Prestem atenção. Será que essa pessoa está tímida, envergonhada de ser membro de uma instituição como as Forças Armadas? Não, a pessoa está orgulhosa. Orgulhosa mesmo sendo mulher numa sociedade que é tradicionalmente, numa instituição, desculpa, que é tradicionalmente masculina. Mas a sociedade americana é uma sociedade que talvez tenha transcendido a discriminação de gênero mais ainda. É uma sociedade americana que tem formação anglo-saxã, pessoas de pele branca, e ela é negra, negra em uma instituição tão importante como as Forças Armadas. Todos esses são novos significados que este primeiro signo está passando para nós. Agora, todos esses novos significados acabam compondo um signo de segunda ordem. A ideia de uma sociedade americana caracterizada por igualdade, caracterizada por liberdade. Se eu falasse isso para vocês, o meu discurso tocaria a sua racionalidade consciente e diante da realidade que todos conhecemos, vocês me criticariam com toda certeza. Se eu falasse a sociedade americana é uma sociedade na qual não há racismo, não há discriminação de gênero. E é claro que é uma sociedade patriarcal, é claro que é uma sociedade racista. Mas quem briga com essa fotografia? Quem discute com a fotografia? Ninguém, ninguém. Porque nós não estamos percebendo essas mensagens. E aí que aparece um problema. Mensagem não percebida é como um vírus de computador. Ele entra no nosso cérebro e passa, como estava na fala de Leonardo DiCaprio, do seu personagem no começo do nosso vídeo, passa a controlar a nossa mente, controlar as nossas ideias. Vocês poderiam, entretanto, pensar, poxa, mas eu vou achar que a sociedade americana é uma sociedade como ela não é, de igualdade e liberdade, só por causa dessa foto? Só por causa dessa foto, não. Mas a sobreutilização das mesmas estruturas discursivas acaba gerando esse convencimento, como a partir daquela frase atribuída a Goebbels, uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. Não é uma frase de Goebbels, mas é atribuída a ele. Vamos colocar novamente isso no pano de fundo da sociedade americana. Eu coloco aqui uma inocente imagem de um desenho animado que eu sempre gostei, né? O Pica-Pau. Eu sempre acompanhava muito o Pica-Pau quando eu era criança, quando eu era adolescente. Mas há uma peculiaridade nesse Pica-Pau. Esse desenho animado é inspirado num pássaro que existiu de verdade há anos, não há mais avistamento deste pássaro que é tido como extinto. Um pássaro que existiu de verdade no sul dos Estados Unidos, em especial na Península da Flórida.
Mas o pássaro de verdade tinha essas mesmas composições de cores, essa cabeça vermelha chamativa, né? Esse peitoral branco, essas cores, essa cor azulada. Não, essas não são as cores originais do pássaro que inspirou o desenho. Mas casualmente, ou quem sabe não tão casualmente assim, são as mesmas cores no desenho animado da bandeira dos Estados Unidos. Quem sempre vence os adversários, por mais fortes que eles sejam, em todos os episódios? O Pica-Pau é quem vence. Ele enfrenta Zé Corubu, ele enfrenta Eufrazino Troca-Letras, que são muito mais fortes, poderosos. Ele é um pobre passarinho, mas ele sempre vence ao final. Os Estados Unidos enfrentam adversários que, quem sabe, são mais fortes. Será que são mesmo? Mas quem sempre vence ao final? Quem sempre vence é os Estados Unidos, que está do lado do bem, na leitura que nos é incutida a partir desta superexposição da mesma forma de representação. Superexposição, Pica-Pau não é o único que faz isso. Vocês conhecem muitas aranhas que tem essa cor vermelha e azul? Não, eu não conheço. Vocês conhecem muitas pessoas que, quando picadas por aranhas, ao invés de manifestarem febre ou outros sintomas, começam a grudar na parede como perereca? Eu não conheço, tá? Mas é o que aconteceu com o Homem-Aranha, que tem as mesmas cores e da bandeira dos Estados Unidos do Super-Homem, que é super forte, mas é super bonzinho ao mesmo tempo. E em todos os filmes americanos sempre aparecem bandeiras dos Estados Unidos. Aqui nós temos de novo o Homem-Aranha, que tem as cores da bandeira em cima do mastro da bandeira dos Estados Unidos. E na franquia O Planeta dos Macacos, que trata de uma terra pós-apocalíptica, eis que está lá de novo, no mundo pós-apocalíptico, a bandeira dos Estados Unidos. Eu diria muito importante no enredo do filme. É um filme pós-apocalíptico. De que maneira nós temos um reforço do caráter pós-apocalíptico? A bandeira americana está rasgada. Se a bandeira está rasgada, não há mais Estados Unidos. Se não há mais Estados Unidos, não há mais mundo como nós o conhecemos. Portanto, a representação de realidade passa uma série de mensagens que vão muito além das mensagens imediatas que estão sendo visualizadas. Isso acontece com o desenho animado, isso acontece com os HQs, isso acontece com a representação de realidade em geral, inclusive a cartografia. Vamos trazer isso para a cartografia, começando com a ideia de contexto. Diz Harley para nós: em todo estudo iconológico, estudo do ícone, é somente graças ao contexto que se pode discernir corretamente a significação e suas influências. Vamos pensar em um contexto. Mundo no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos a formação de uma nova organização que viria a substituir a, nesse momento já falida, Liga das Nações, Sociedade das Nações. Eu estou falando da criação da Organização das Nações Unidas em 1945. As Nações Unidas são criadas, portanto, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós temos duas superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Os países europeus, o Japão, que eram potências na ordem mundial anterior, têm a sua posição eclipsada pelas novas superpotências, ao mesmo tempo que ainda são regiões muito importantes do mundo, porém disputadas entre as novas superpotências. Nós temos essas como algumas características bem superficiais, genéricas, do contexto do imediato pós-guerra, quando a ONU é criada, tendo a ONU este símbolo, que é um mapa, é uma projeção azimutal polar, é o símbolo da ONU. Não tem privilégios na ONU, não tem privilégios nesse mapa, nesse símbolo. Primeiro tem privilégios na ONU, nós sabemos disso. E no símbolo também. Vejam, os países que são potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, estão no centro. Também estão no centro áreas que não têm a mesma importância, mas são bastante destacadas, Europa e Japão. Enquanto o sul global está lá na periferiazinha do mapa da representação. São aspectos um pouco mais sutis que estão presentes na representação, mas ele compõe um quadro, junto com a totalidade de outras representações, compõe um quadro geral de valorização de determinadas áreas do mundo em detrimento de outras. Não é só isso que a cartografia consegue fazer para a gente. A cartografia também é uma legitimadora de exercício de poder. Dá uma olhada nesse mapinha do Império Britânico de 1886. Esse mapa busca
carregar consigo uma verdade absoluta, uma verdade factual. Porque a partir desse mapa nós temos a genealogia do processo, a historicidade da formação do chamado Império Britânico. Não temos. Mais ainda, os conchavos que Londres fez com lideranças locais para exercício de poder, o exercício militar ceifando vidas em todas essas regiões do mundo, as diferentes camadas de anti-eticidade presentes nas práticas imperialistas. Alguma dessas coisas está presente neste mapa? Não. Ele tem uma pretensão de verdade absoluta e factual. Ele mostra aquilo que é o Império Britânico, legitimando o poder britânico sobre essas regiões. Não é apenas esse mapa que faz isso. Aqui nós temos um outro mapa, o Planisfério de Cantino, de 1502, que representa a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. A partir de 1493, o Papa Alexandre VI fez uma primeira tentativa de divisão e deu margem no ano seguinte para o Tratado de Tordesilhas. Então nós temos um meridiano, o meridiano de Tordesilhas, que divide as novas terras descobertas entre, de um lado, Portugal e, de outro lado, Espanha. Novamente, a mesma ideia de legitimação de um determinado poder. Não apenas a legitimação de um poder, deslegitimação de um poder ou de um povo. Também, a cartografia também faz isso. Eu fiz uma pesquisa através do Google, no Google Maps, sobre Palestina. Eu queria saber onde estava a Palestina através do Google Maps. E daí, olha o que apareceu na imagem. E na imagem nós podemos ver que há uma forma padrão de representação. O nome dos países aparece com as letras de maior tamanho e em negrito. É o caso do Líbano, é o caso do Iraque, é o caso da Jordânia, é o caso de Israel. Mas eu estava procurando Palestina. Onde está Palestina com o mesmo tamanho de letra em negrito? Não aparece. Ao invés de Palestina, aparece faixa de Gaza e Cisjordânia. E, portanto, para o Google Maps, Palestina não existe. O que existe é a Jordânia, o que existe é Israel, existe uma tal de faixa de Gaza, existe até uma outra coisa chamada Cisjordânia, mas Palestina não existe. Entretanto, hoje, para 151 países no mundo, o Estado da Palestina é um Estado reconhecido. 151 países, inclusive países europeus, como Portugal, como Espanha, como França, como Reino Unido, que recentemente passaram também a reconhecer a Palestina. Apesar desses 151 reconhecimentos, tem uma criatura que não reconhece, Alphabet, a proprietária do Google. E na sua produção de mapas, há a deslegitimação de um povo que demanda o seu território, o território palestino, nessa região. Os mapas, então, se prestam a isso. Mais ainda, o mapa veicula conteúdo político. Acompanhando ainda Harley, nós encontramos reconhecer que toda cartografia é uma ficção complexa, controlada. Por que é uma ficção? Porque é uma invenção? Porque é uma fantasia do cartógrafo? Não é uma fantasia. Nós vamos entender que é uma ficção como não sendo a realidade. Como eu falei há pouco, é uma representação, não é a própria realidade. Como se faz a representação? Eu coloquei aqui, cartografia é representação da realidade. Certo, mas não é só a cartografia que faz, hein? Lembrem-se disso. Agora vejam, lá está dada a realidade. A realidade que eu, André, uma pessoa, conseguiu ver, acessar. Eu quero fazer uma representação dessa realidade. Eu quero apresentar novamente essa realidade a outras pessoas que não tiveram acesso imediato. Olha a palavrinha mágica, imediato. Então essas outras pessoas terão um acesso intermediado pela minha representação. Eu faço a representação de que maneira? Eu retiro da realidade que eu acesso imediatamente uma série de elementos que eu considero são os elementos mais importantes, essenciais desta realidade, e recomponho estes elementos em uma representação de realidade. Tendo em vista essa perspectiva de retirada de alguns elementos, de recomposição no contexto da dita representação, existe a possibilidade de uma representação de realidade não ter conteúdo político-ideológico? Eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou ateu. Eu vou ver os mesmos elementos importantes na realidade?
eu sou brasileiro do sul global, eu sou britânico do norte global, eu vou ver o mesmo elemento na realidade? Eu vivo na terceira década do século XXI, quem sabe eu vivesse na terceira década do século XIX, eu veria as mesmas coisas na realidade como mais importantes? Não, não. E, portanto, sempre há um conteúdo na extração da realidade e na sua recomposição na representação de realidade. E, insisto, não é só a cartografia que faz isso. Shakespeare fez isso na peça Henrique V, que faz um traçado, né, biográfico do rei inglês Henrique até um pouco após a Batalha de Azincourt. E não apenas Shakespeare fez isso, né? Kenneth Branagh, diretor britânico, resolveu transformar a peça em um filme. Então é mais uma representação de realidade. Guernica, de Picasso, então ele está vendo uma determinada realidade. Será que Hitler veria a realidade dessa mesma forma? Não, não veria. Picasso viu de uma forma e recompôs no seu quadro intitulado Guernica. Da mesma forma, a representação cartográfica. Quando nós olhamos para um planisfério como este, nós olhamos para um planisfério que parece veicular apenas uma realidade dada, de novo, uma pretensão de verdade absoluta. Não! Tem uma série de escolhas que foram feitas, extraídas da realidade e recompostas nesta representação. A gente pode ver isso mais facilmente para um mapa que vem de um outro contexto sócio-histórico. No período medieval era muito comum se representar o mundo não com um planisfério como este, mas como um mapa TO. O que é o mapa TO? Ele tem um mundo que é limitado por um círculo, um O, e ele é dividido por um T, um T que divide o mundo, divide os três continentes conhecidos, Ásia, Europa e África. Por que um T? Porque eram alguns acidentes geográficos, como o Mar Mediterrâneo, como o Mar Vermelho, como o Rio Dom. O Rio Dom, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo compõem um T, eu estou quase dizendo, né? Compõem uma cruz. O T é uma cruz na visão da pessoa medieval. Ao centro dessa representação aparece a cidade de Jerusalém, onde na tradição cristã Jesus morreu para salvar os homens dos seus pecados. E no alto deste mapa, nós não encontramos necessariamente a Ásia. A Ásia não está aí por uma necessidade. Quem está no alto do mapa, prestem atenção, é o paraíso. Segundo a tradição, o paraíso fica a leste. A Europa, então, fica na parte inferior do mapa. A Ásia está casualmente acima da Europa, porque a Ásia fica a leste da Europa. E acima da Ásia, na posição mais destacada, aparece o paraíso. Então era a forma como o homem medieval via a realidade. E notem a retroalimentação. A partir dessa representação de realidade, nós temos um reforço dessa visão de mundo, nós temos uma tendência hegemônica dessa visão de mundo. Os mapas, entretanto, se prestam também a omissões. O cartógrafo pode propositalmente omitir certas informações no mapa. Vamos novamente recorrer ao Google Maps para nós confirmarmos essa ideia. Nós temos aqui uma região da Polônia, que envolve a localidade da Cracóvia. Vamos imaginar que eu quero fazer turismo nessa região e estou fazendo uma pesquisa no Google Maps. Inclusive, esta área que está destacada no quadradinho azul é uma área de floresta, onde tem um hotel, onde eu quero ficar hospedado, o Hotel na Floresta. E agora, com uma escala bem maior, nós podemos ver aqui no canto inferior direito do mapa a escala gráfica, nós podemos ver com detalhamento o hotel. E é interessante porque muito próximo deste hotel tem uma base militar que está marcada agora com este outro quadradinho, tá certo? Vamos aproximar a base militar para ver os detalhamentos? Não há detalhamentos. Então, por convênio com o governo com o governo da Polônia, não há no Google Maps maior detalhamento dessa base militar, que é considerada uma área de segurança. Tecnicamente poderia ter um maior detalhamento, mas por convênio isto é omitido. Então nós temos omissões propositais dentro dos nossos mapas. Omissões, entretanto, ou aspectos em geral, que são mais inconscientes, como por exemplo a ideia de centralidade da própria civilização. Nós temos aqui um antiquíssimo mapa, o Mapa Mundi da Babilônia no século VI a.C.
E se nós pegarmos a imagem arqueológica e transformássemos ela em um esquema, ficaria mais ou menos como na imagem à direita, onde nós encontramos a localidade da Babilônia de Uruk, no centro. Eu sou cartógrafo, eu sou nativo dessa localidade, eu vou representar cartograficamente nesse mapa antigo, nesse mapa peculiar. E onde eu vou colocar a minha própria localidade? O umbigo do mundo, onde tudo surge, onde a civilização começa, eu coloco no centro da representação. É muito usual, e como nós já tínhamos visto no nosso mapa TO, lá estava Jerusalém no centro da representação. Não é a cidade do cartógrafo, mas é a cidade mais importante para o cartógrafo medieval europeu. Não é necessário, não é necessário. Vejam esse outro mapa de Al-Idrizi, de 1154 d.C. Ele representa a Península Arábica, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, uma parte da Europa, uma parte da África, mas com a peculiaridade de colocar o hemisfério sul, as porções meridionais na parte superior, na parte de cima do mapa. Um pouco depois, não é? No século XVI, nós temos o Mercator fazendo o seu mapa, sua projeção de Mercator, e agora colocando o hemisfério norte na parte de cima do mapa e a Europa na porção centro-superior do mapa, como a gente vê usualmente, como esse nosso mapa no qual nós temos Greenwich, o meridiano que passa por Londres, na porção central, e a Europa, portanto, na porção centro-superior do mapa. É necessário isso? Bom, com base no que nós acabamos de ver sobre o mapa TO e o mapa de Al-Idrizi, não é necessário, não é necessário. Tanto não é necessário que vejam que nós temos um mapa dos Estados Unidos, um mapa usado nos Estados Unidos, e qual é o meridiano que eles colocam no centro da representação? O meridiano que passa por Washington. E não há nenhum problema em fazer isso. Então você pode colocar o seu país, a sua cidade, por necessidades técnicas, por uma questão político-ideológica, no centro da representação. Há que se ter noção de que isso é possível e de quais são as mensagens que isso passa. Inclusive foi a falsa polêmica gerada por alguns meios de imprensa no ano passado acerca do IBGE, porque o IBGE lançou o seu mapa no Atlas Geográfico Anual e era o Brasil, não era mais o meridiano de Greenwich, não era mais o meridiano de Washington, mas o meridiano de Brasília, no centro da representação. O IBGE pode fazer isso? Claro que pode. Não há qualquer problema técnico em se fazer isso. E há uma revisão do ponto de vista político-ideológico. Por que colocar no centro da representação, numa parte privilegiada, uma parte alheia à nossa própria sociedade? Mais ainda, se a gente tem relações de poder em escala mundial que são assimétricas, desiguais, por que usar uma representação de realidade que nos coloca, sul global como somos, numa parte desprivilegiada da representação? Então é possível reverter isso sem qualquer problema, sem qualquer ônus. Mas ainda acompanhando a ideia de distorções que são estabelecidas e veiculam determinado ganho a determinadas áreas do globo. De novo, a projeção de Mercator. As projeções que são usualmente colocadas como de Mercator não são de Mercator, elas são adaptações. Esta é a projeção de Mercator. Mercator gera distorções significativas a mais de 60 graus de latitude norte-sul, dilata tão exageradamente essas regiões que torna o mapa inadequado na representação dessas áreas. Nós temos, portanto, o mapa do Mercator colocando a Europa na parte centro-superior do mapa. Não apenas. Mercator dilata as regiões afastadas do Equador, os países europeus ficam dilatados artificialmente frente aos países da zona intertropical, as antigas colônias, os países da zona intertropical. E não apenas a Europa, do Mercator do século XVI. No século XIX, os Estados Unidos é uma potência mundial. No final do século XIX, o Japão também é uma potência mundial. Ao longo do século XX, a União Soviética rivaliza com os Estados Unidos. Todas essas regiões que eu citei, todos esses países estão na parte superior do mapa, em latitudes médias altas, dilatados frente às outras regiões. É um mapa que historicamente privilegia as regiões mais fortes
das relações internacionais. E é por isso que na década de 1970, um historiador alemão comprometido com o então movimento terceiro mundista vai resgatar um mapa em projeção cilíndrica equivalente, o mapa de Gao, do final do século XIX, em uma projeção que nós poderíamos chamar de Gao-Peters, uma projeção equivalente, que mantém o tamanho proporcional das áreas em qualquer parte do mapa, em qualquer latitude. Agora nós temos a África do tamanho real, comparativamente ao continente americano, né? A Austrália no tamanho real, comparativamente à Índia e assim sucessivamente. E por que um historiador terceiro-mundista vai utilizar essa projeção? Ora, ele sabe que o mundo subdesenvolvido ocupa uma área muito maior do globo. Ao utilizar uma projeção que preserva o tamanho proporcional, há um privilégio de representação, há uma muito maior representação destas áreas comparativamente às demais. E é por isso que essa projeção frequentemente é chamada de projeção para um mundo igualitário. Cuidado com essa ideia. É uma forma de designar essa projeção de Gao-Peters, projeção de Peters, mas como nós vamos interpretar isso? Seria uma projeção equivalente, ela não dilata, contrai qualquer região, os tamanhos proporcionais estão mantidos, então é uma projeção que não privilegia ninguém, é uma projeção neutra? Não há neutralidade, nunca existe neutralidade. Essa projeção é para um mundo igualitário porque ela, e com um formato tão estranho como é, tão inusual como ela nos traz, ela denuncia as relações de poder assimétrica favoráveis ao norte global que estão embutidas tradicionalmente na representação do Mercator. Daí a ideia de um mundo, igualitário na projeção de Peters. Os mapas também dizem muito pelo que eles não falam, É o silêncio dos mapas, nas palavras de Brian Harley, né? E novamente o mapa da Palestina, onde nós não temos a própria Palestina. Não é uma exclusividade da Alphabet de hoje. Nosso excerto de Harley nos traz: na Irlanda do século XVII, por exemplo, o fato de os geômetras que trabalhavam para os proprietários ingleses excluíam as cabanas dos autóctones irlandeses de seus mapas precisos, resultado de tensões religiosas e relações de classe no campo irlandês. Portanto, nós temos uma exclusão proposital de áreas de habitação do grupo minoritário, que deslegitima a existência dessas pessoas no espaço geográfico, análogo ao que o Alphabet faz com a Palestina na atualidade, o mapa dizendo muito, inclusive, pelo que ele omite. E é por tudo isso que nós temos a campanha da União Africana na atualidade, uma campanha para o Corrija o Mapa, né, com vistas à reversão da utilização do mapa do Mercator, que dilata as regiões afastadas do Equador, que torna a África continente menor, artificialmente menor do que a África é, reforçando as ideias, junto com um conjunto de várias outras, de marginalização, de periferização da África, não só da África, do sul global como um todo. Eu tirei do site do projeto Corrija o Mapa o esqueminha que mostra a projeção de Mercator e a projeção terra igualitária, vamos chamar de terra igualitária. Em azulzinho é a projeção de Mercator. Olha o tamanho da Groenlândia, tá? Ela está maior do que a América do Sul. A Groenlândia tem pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, ela é um Amazonas e um Pará, tá? E no nosso mapa vermelho ela aparece no tamanho real comparativamente às outras regiões do mundo. Essa então seria a demanda do projeto da União Africana, a utilização desta projeção terra igualitária, que tem a mesma característica da projeção de Gao-Peters. Ela mantém o tamanho proporcional em todas as latitudes. Entretanto, ela parece muito a projeção de Robinson. A projeção de Robinson, entretanto, não é uma projeção equivalente, ela não mantém tamanho proporcional. A projeção da terra igualitária, sim, mantém tamanho real das áreas representadas nas diferentes regiões. É isso.
trabalhamos o conteúdo político-ideológico das representações de realidade, especialmente dos mapas, a falsa polêmica feita por alguns setores da imprensa brasileira no mapa do IBGE do ano passado, que inclusive virou questão de exames vestibulares, e a campanha da União Africana Corrija o Mapa, com vistas à utilização da projeção da terra igualitária em oposição à projeção de Mercator. É um tema bastante interessante e bastante complexo. Quem tiver alguma dúvida, algum problema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.